aula é hoje, tem somente 2 temas e aí finaliza todo o conteúdo do semestre, tá? Batemos certinho a meta. E aí depois, no final desse conteúdo que eu vou passar agora, tem um trabalho. São 10 questões, tá? É um trabalho em grupo. Como vocês são uma sala bem numerosa, pode ser grupo de até umas 10 pessoas. Ok? 10, 11 pessoas, não tem problema. Tá? Vocês fazem ali, me entregam hoje mesmo. E aí, beleza. Tá? Mas primeiro, antes de passar para o trabalho em si, vamos explicar o conteúdo. Ok? Lembrando que o trabalho está associado a esse conteúdo. Então, só prestar atenção que você consegue resolver isso aqui tranquilamente. Ok? Bueno, hipersensibilidade ou hipersensibilidade, como decimos em espanhol. Uma reação de hipersensibilidade, você já tem que ter bem claro na sua cabeça a seguinte informação: é uma reação exagerada, é uma reação exacerbada, é uma reação desnecessária, ok? Então tenha bem claro essa informação. As reações de hipersensibilidade são exageros do sistema imunológico, são prejuízos do sistema imunológico. É quando o meu sistema imunológico ele exagera na resposta imune de forma desnecessária. Por isso que o nome é hiper, de exagero, e sensível, tá? Uma sensibilidade muito forte ali. É simplesmente o meu sistema imune fazendo literalmente uma tempestade em um copo d'água, tá? E aí, as hipersensibilidades, até hoje, são classificadas em 4 tipos. É isso que eu quero que você saiba. Quais são os tipos de hipersensibilidade? 1, 2, 3 e 4 e o mecanismo, tá? Que é bem simples. Vamos lá? Hipersensibilidade tipo 1 é a hipersensibilidade imediata. Hipersensibilidade imediata, ocorre na hora, ok? A reação dela é uma reação que ocorre em minutos. É uma reação de minutos, é uma reação rápida, ok? Aqui na hipersensibilidade tipo 1, a gente enquadra a maioria das alergias. A maioria. E aí eu pergunto para vocês já sabem, vocês não são burros. Qual é o anticorpo associado a reações alérgicas? IgE. Ou seja, a reação de hipersensibilidade tipo 1 é uma reação mediada pela IgE. É uma reação da IgE. As alergias são classificadas como uma hipersensibilidade tipo 1, pelo menos a grande maioria delas. E elas ocorrem geralmente em minutos, tá? E aí entra o mecanismo da IgE. O que essa IgE vai fazer? Ela vai sensibilizar o mastócito. O que faz que ocorra no meu corpo uma reação de liberação de histamina. Geralmente, a hipersensibilidade tipo 1 é uma reação histamínica. Por isso, quando eu estou com uma reação alérgica, eu uso um anti-histamínico, que é o anti-alérgico, certo? Então tem que ter bem clara essa informação. Na sua prova, vai estar lá o caso clínico. Você lê o caso clínico e você começa a discernir as informações. Se for um caso clínico de hipersensibilidade tipo 1, vai estar escrito que é uma reação alérgica. Tá? É uma reação alérgica, ok? E essa reação alérgica, ela ocorre por contato simples, seja um contato direto ou pela ingestão. Agora, um detalhe importante. Quando a gente fala de reações alérgicas, uma coisa que vocês têm que ter bem clara na cabeça de vocês é que as reações alérgicas são gradativas. O que significa isso? Ocorre aos poucos. Aos poucos, ela vai aumentando. Ou seja, se eu sou alérgico a uma substância, a tendência é que, caso eu entre em contato frequente com essa substância, a alergia ela vá aumentando, vá complicando, vá piorando, tendo o ápice da sua expressão numa reação chamada de choque anafilático. Tá? O choque anafilático, ok?
Aí, olha o nome da reação. Reação imediata, alergia. Só que preste atenção, a hipersensibilidade tipo 1, ela tem um efeito colateral em algumas alergias. É algumas alergias, que é o efeito tardio. O efeito tardio. Como isso ocorre? Presta atenção. Por exemplo, eu sou alérgico a camarão, infelizmente. Vou dar um exemplo. Então, hipoteticamente, acabou o semestre, está todo mundo feliz, todo mundo preparado, tá legal, e a gente vai lá para um restaurante. Está todo mundo lá, terceiro A e eu junto. E aí eu como um camarão. Tá bem. Aí o Marlon e eu temos uma reação alérgica. Eu tenho um choque anafilático. O que é um choque anafilático? É um edema de glote. É quando as minhas vias respiratórias ficam todas obstruídas. Incha, minha cara incha e meu pescoço incha também, fazendo uma constrição aqui. Eu não consigo respirar. Aí eu fico lá, não consigo respirar. Certo? Por que eu não estou respirando? Porque ocorre uma inflamação aqui. O tratamento ali nesse momento é uma injeção de epinefrina, adrenalina, certo? Essa epinefrina vai fazer o quê? Vai desobstruir as minhas vias aéreas, vai desinflamar essa região, porque vai aumentar a circulação ali. Então vai desinflamar automaticamente, eu volto a respirar. Então, hipoteticamente, eu tive a reação alérgica ali, o Marlon também, e aí vocês, sei lá, algum colega de vocês aplica uma dose de adrenalina em mim, e eu volto a respirar, o colega também. Beleza, a gente dá risada, fala, nossa, que loucura. Certo? Tá todo mundo bem agora. Beleza. Certo? Passados 5 horas, ali, eu tô na minha casa, lá no meu sofá, e puf, fechou minha garganta de novo. Do nada. Fecha de novo. Eu não fiz nada. Nem pensei no camarão. Mas fechou. Fechou tudo. Tô lá. Assim, eu tô sozinho em casa, acabei morrendo asfixiado. Tá? E aí, por que depois de 5 horas eu tive isso? Porque na hipersensibilidade tipo 1 existe uma reação chamada reação de fase tardia, que ocorre em algumas situações, tá? Não são todas, em algumas situações ocorre isso aí. Que ocorreu o quê? Lembra do início da reação? No início da reação, o mastócito liberou histamina, aumentou a vasodilatação, que aumentou o recrutamento de células de defesa. E aí, lá nas minhas vias respiratórias, está cheio de neutrófilo e macrófilo. Olha, eles estão lá assim, ó. O que a gente veio fazer aqui? Aí o neutrófilo olha e fala assim, causar inflamação. Aí ele, puf, inflama de novo. Tanto é que, olha só que interessante. A reação imediata é uma reação histamínica. A reação tardia é uma reação sem histamina. Inclusive, bem curioso. Se eu der aqui para esse cara do efeito tardio, der para ele um antihistamínico, não acontece nada, ele continua lá, se debatendo. Tá? Vai morrer. Okay? Tanto é que o protocolo certo é o quê? Tu vai dar epinefrina pro cara, tu vai dar antihistamínico, e para evitar isso aqui, você dá corticoide. Corticoide vai cortar o sistema imune do cara, para evitar essa reação. Lembrando que a reação do efeito tardio leva horas para acontecer. Por isso que, por exemplo, quando vocês forem trabalhar no hospital, ou vocês forem atendidos em hospital e precisarem tomar um antibiótico pela primeira vez. Por exemplo, penicilina, benzetacil. Benzetacil é aplicado somente no hospital, não é mais na farmácia que era antigamente. Aplicou benzetacil ali no paciente, deixa ele em observação. A gente não sabe se ele é alérgico. E se do nada ali, passado 3 horinhas, ele tem uma reação? E aí? Na casa dele, vai morrer. Aí você faz assim, ó, tchau CRM, foi bom te ter, por uma semana. Você já aplicou e mandaram embora. Já me aplicaram e mandaram pra casa. Faz um teste, né? Então, é que o problema tem o efeito da fase tardia. Mas eles perguntam. Meu filho, às vezes, fizeram um teste. Mas muitas vezes Aí o deu cara não sabe. O certo é você tomar um chá de cadeira. O certo é você tomar um chá de cadeira. Tomou lá a benzetacil, fala, espera 2 horinhas, deixa eu passar em 2 horinhas ali. E tem, dá uma revista pra ele, uma veja, uma cara, certo? Dá um Wi-Fi pra ele fica no TikTok.
Eu fiz o teste. Eles fizeram o teste em mim. Aí meia hora depois fizeram a injeção. Aí me seguraram lá Feito umas o teste da 3, febre. 4 horas. Se a pessoa for muito sensível, eles trocam o medicamento. Tá? Mas às vezes, o que eu quero que vocês entendam? E se for a primeira vez que ele tomava citacina? Eu tomei. E Vai não ter fizeram essa- nada. E mandaram pra casa. Ele foi pro PSF. O teste do pé não dá pra Então não é nem Não, vazado. não fizeram. É loucura, mas tem que estar em observação. Pois é, mas... Todo antibiótico injetável, o paciente tem que ficar em observação, pelo menos 2 horinhas. Tá? Pelo menos 2 horinhas, tá? Ah, professor, mandaram para casa. Médico negligente. Mandaram Não pra seja casa. igual a ele. Certo? Bom, reação imediata. Lembrando que as reações alérgicas, a maioria são gradativas. Tanto é que na primeira vez, às vezes, não tem nenhuma reação. Por exemplo, quando eu comi camarão pela primeira vez, foda-se, não aconteceu nada. Certo? Só foi aumentando, cada vez que eu fui aumentando a injeção dele. Hipersensibilidade tipo 2 é a hipersensibilidade dos anticorpos. Oi? O efeito tardio, ele ocorre em algumas pessoas que são alérgicas a substâncias. Por quê? Na reação imediata, a IgE faz com que o mastócito, lembra do mastócito? Libere histamina. Qual que é o efeito da histamina? O vaso sanguíneo que estava lá com uma dilatação X, aumenta para 2X, dobra o tamanho. Só que aí, por toda a circulação sanguínea, as célulazinhas vão sendo recrutadas para o tecido. Quando você dá o antihistamínico para o paciente, você corta a histamina, você corta esse efeito aqui, ó. Só que o que acontece com as células que já migraram para o tecido? Elas Elas vão estão lá. causar inflamação. Aí o neutrófilo olha para o monócito e fala, cara, o que a gente veio fazer aqui? Aí o neutrófilo fala, não sei, acho que é inflamação. E puf, inflama de novo. Tá? E lascou-se. Bom, na tipo 2 é a reação de los anticuerpos. Como é espanhol? Anticuerpos. IgM, IgG. Vamos falar de microbiologia. Ave Maria. Cara. A não amilopatria, a condroplasia. No capítulo, deixa eu lembrar aqui, 14, estreptococos, certo? Você tem lá a divisão dos estreptococos, tá? Estreptococos A, B, C, D, blá, blá, blá. Vamos falar dos estreptococos do grupo A. Quem que é esse? Piógenes. Piógenes, beleza? Fala do Piógenes. O Piógenes é o seguinte, existe um pequeno problema em infecções recorrentes ou infecções muito fortes por Streptococcus pyogenes. Na maioria das pessoas, o Streptococcus pyogenes causa faringites e Streptococcus. Aquela dor de garganta, certo? Que aí você vai lá no médico, o médico olha sua garganta, tá lá cheio de pus, vai lá amoxicilina, clavulanato e nimesulida, certo? Causa grave, bezetacil. E aí, algumas pessoas, prestem atenção, elas pegam o Streptococcus pyogenes e o sistema imunológico delas captura uma proteína chamada proteína A. Ao capturar essa proteína A, o sistema imunológico produz anticorpos contra o Streptococcus pyogenes, mas também produz anticorpos contra a miosina cardíaca. Aí nós temos aquela situação que vocês conhecem como febre reumática. A febre reumática. A febre reumática é uma hipersensibilidade do tipo 2, que ocorre quando o meu sistema imunológico produz anticorpos contra eu. Ou seja, é uma reação autoimune. O cara pega a infecção por Streptococcus, por uma falha do sistema imune ataca os Streptococcus, mas também ataca as articulações e com o passar dos anos vai atacando o coração, causando um sopro, uma má formação cardíaca, uma deformação das válvulas, tá? Isso é o que a gente conhece como febre reumática. Aqui dá até uma coreia, né? Coreia de sim, né? Então, aqui na hipersensibilidade tipo 2, reação dos anticorpos. Prof, como que eu diferencio o tipo 1 do tipo 2? Ué, as moléculas. Aqui IgE, aqui IgG. Reação autoimune. Tá? Sempre tem isso em mente. A hipersensibilidade tipo 2 é uma reação autoimune.
Prof, o lúpus é tipo 2. É uma reação autoimune. Tudo que é doença autoimune a gente classifica aqui ou aqui, no tipo 3. A tipo 3, ela vai complicar um pouquinho a nossa situação. É do complexo imunológico. Novamente, IgM, IgG. Aí você fala pra mim, prof, fudeu, porque tipo 2 e tipo 3 são iguais então. Não. Volta no Streptococcus. O Streptococcus pyogenes causa febre reumática, certo? Mas qual que é o nome da outra complicação que ele pode causar? A febre escarlatina, ok, super antígeno, mas ele tem mais um nome. Glomerulonefrites pós-streptocóxica. Lembra? Sim. Vamos lembrar então, vamos lá. Caso eu tenha uma faringite estreptocóxica, essa faringite ela pode evoluir para uma febre escarlatina por reação de superantígeno, ou em algumas pessoas que têm predisposição pode virar uma febre reumática, certo? A febre reumática já sabemos que é uma reação de hipersensibilidade tipo 2. Agora, o Streptococcus pyogenes também pode causar infecções cutâneas, certo? Erisipelas, pode causar também ali, por exemplo, uma fascites, impétigo, o que mais? Aquela que tem formatinho de casca de laranja. Celulite streptocóxica, certo? Enfim, causa doenças cutâneas, certo? Lembrou? Infecções cutâneas no geral ali. Tá? Bom, crianças, aí o que eu quero que você perceba? Algumas pessoas que têm infecções cutâneas por Streptococcus pyogenes e essas infecções se mantêm crônicas, você concorda que quanto mais tempo a bactéria ficar no meu corpo, mais antígeno ela vai produzir? E quanto mais antígeno tiver, mais anticorpo eu tenho que produzir? Quando eu misturo antígenos com anticorpos, forma uma estrutura chamada complexo imunológico. O que é isso? Por exemplo, se eu sou um anticorpo contra essa cadeira aqui, esses braços são os epítopos. Para quem não lembra o que era epítopo, ou determinante, é o que a gente chama de zona mais antigênica, ou seja, o ponto que tem mais antígeno, que chama mais atenção. Se eu sou um anticorpo, eu tenho 2 bracinhos, e aí os meus braços vão se ligar aos epítopos. Ligou aqui, ligou aqui. Automaticamente eu me liguei a esse antígeno. Aí o que vai acontecer? O macrófago vai vir e vai fagocitar isso aqui. Vida normal. O problema do complexo imunológico é quando o antígeno está ali, o anticorpo vai se ligar, só que ele se liga de forma incompleta. Se liga só no braço. Aí esse outro braço fica sobrando, se liga a outro antígeno. Antes, uma molécula pequena vira uma molécula gigante, maior. E o problema dessa molécula grande é que ela pode se depositar em cima dos meus tecidos. No caso da glomerulonefrites pós-streptocóxica, é quando essa molécula grande, que se chama complexo imune, se deposita em cima dos glomérulos renais, fazendo com que o sistema imune ataque os glomérulos renais. Uma coisa que você tem que saber sobre hipersensibilidade é o seguinte: eu sempre vou ficar no prejuízo. Na hipersensibilidade tipo 3, é quando forma essa molécula grande, que recebe o nome de complexo imunológico. Geralmente, o complexo imune se forma em infecções crônicas, infecções longas. Tá? Entendeu? Qual que é a diferença entre o tipo 2 e o tipo 3?
Na tipo 2, o anticorpo te ataca de forma direta. Na tipo 3, forma o complexo imune. Um exemplo fica claro na tua cabeça. Quando a gente pega a dengue pela primeira vez, o vírus da dengue, ele se divide em 4 vírus. Dengue vírus 1, 2, 3 e 4. Digamos que eu peguei dengue vírus 1. Aí eu tenho o que chamamos de dengue clássica. Que é aquela denguezinha. Ataca o fígado, ataca as plaquetas, ataca as articulações, o corpo dói, a boca fica amarga, a cabeça dói, dor atrás dos olhos e puf, passados 7 dias sarei. Tá? Beleza. Agora eu tenho anticorpos contra dengue vírus tipo 1. Só que passado 2 anos, eu pego o dengue vírus de novo. Só que eu pego 2, que é outro vírus da dengue. Quando acontece isso, algumas pessoas o corpo reage de uma maneira errada. O corpo começa a aumentar a produção de anticorpos de dengue vírus tipo 1. Aí o anticorpo vai lá para se ligar contra o vírus, só que se liga de forma incompleta. Esse outro braço vem e se liga onde? Na parede do vaso sanguíneo. Aí o sistema imune ataca a parede do vaso sanguíneo. Aí nós temos dengue hemorrágica. Aquelas pessoas que desenvolvem dengue hemorrágica de primeira, já sem nunca ter pego dengue às vezes, é porque ocorreu essa reação. Formou o complexo imune foi lá e atacou a parede do vaso sanguíneo. Tá? Por isso que às vezes, quando o paciente está com dengue hemorrágica, uma das opções de tratamento é utilizar corticoides, para evitar que o sistema imune comece a destruir os vasos sanguíneos. Okay? Chikungunya. Por que chikungunya dói tanto? Dói as articulações. Porque forma esses complexos imunes que se depositam onde? Nas articulações. O vírus vai embora, o complexo imune fica na articulação. Você sara de chikungunya, só que a dor permanece por 1 ano, até ele diluir. Demora 1 ano, até 2 às vezes, para diluir todos os complexos imunes. Entendeu o complexo imune? Dengue faz isso, chikungunya faz isso, streptococcus faz isso, tuberculose faz isso, toda doença que se mantém cronicamente faz isso. Tá? Bom, e para finalizar, hipersensibilidade do tipo 4 é a hipersensibilidade tardia. Ela ocorre em média de 24 a 72 horas depois. E a reação dela é por meio do linfócito T e do macrófago. Aí, olha que interessante. A imediata, IgE, a dos anticorpos, IgM e IgG, a do complexo imune, IgM e IgG. A 1, 2 e 3 são hipersensibilidades por anticorpos. A tipo 4 é uma hipersensibilidade celular, é por células. É o linfócito T e o macrófago te atacando. Tá? Por exemplo, algum de vocês tem uma marquinha no braço de uma vacina chamada BCG. Alguns têm essa marquinha. Tomou a vacina e fica lá. Fica ali. Prof, eu não tenho, significa que eu não tomei a vacina? Não, você tomou a vacina. Todo mundo toma, porque é uma das primeiras que a gente toma quando nasce. Tá? Então, em algumas pessoas fica a marca porque ocorre essa reação de hipersensibilidade. O linfócito vai lá, o macrófago vai lá e reage. Não tem nem tá? Você passa. Então, tem esse detalhezinho ali. A diferença é o mecanismo e o tempo. O que acontece às vezes vocês tomarem uma picada de um inseto, você toma uma picada de um inseto, aí tá lá de boa. Aí passar 2 dias o negócio tá um calombo enorme, é uma reação tardia. Tá? Então isso você tem que ter em consideração. Quando o efeito demora de 24 a 72 horas, hipersensibilidade tardia, reação do linfócito T e do macrófago. Tá? Bem simples. Tranquilo? Viu como é fácil? Vamos ver isso na prova. Vocês já passaram por coisa bem mais difícil. Pode entender a forma de infecção da ranceníase e já é o capeta, né? Bom, vamos lá para imunodeficiência. Lembrando que hipersensibilidade, eu sempre fico no prejuízo. Eu sempre vou ficar no prejuízo. Eu nunca vou ter
uma vantagem evolutiva. Qual que é a vantagem de ter lúpus? Nenhuma. Por que eu vou ter artrite reumatoide? Nenhuma. De ter chikungunya? Nenhuma. Tá? Aqui eu tenho um prejuízo. Aqui também. Imunodeficiência. A imunodeficiência, o nome já é autoexplicativo. O sistema imunológico ele está deficiente. Algum problema está ali. Ok? E aí ela se divide em primária e secundária. É muito fácil. Tá? As imunodeficiências primárias, elas são genéticas / congênitas. As secundárias, elas são adquiridas. O que significa isso? Você vai desenvolver. Congênita, genética, significa que você já nasce com ela. Tá? A secundária significa que você adquiriu ela. Você nasceu normal, nasceu perfeito, mas aí com uma falha acabou vindo essa imunodeficiência. Okay? Gente, imunodeficiência significa um problema no sistema imune. Tá? Quem foi? Mas está tendo briga lá atrás. Vocês são uma numerosa. Até que vocês são tranquilos. O terceiro A de 2022. Cara, que demônio, sabe? Que diabo, cara. E por aqui eles eram o meu terceiro A, depois era o meu quarto A. Pô, quase sorteio. Hã? Não era recíproco. Hoje eles estão no nono ou décimo já. Sobreviver aí, cara. Foda. Vocês são fichinha perto. Vocês são os anos. Não fala isso não, doutor. Não dá ideia pro povo, não. Ou o terceiro G de 2018. Que turma demônio. Não, pandemia foi a pior coisa. Jogou esse povo pro nono, não sai mais de nada. Bom, vamos lá. Primária e secundária. As primárias são genéticas congênitas. O que eu quero que você entenda? É um defeito imunológico. Tá? É um defeito. Okay? Esses defeitos, eles podem ser no sistema inato ou no sistema adaptativo. Hoje não saiu, quanto que vai ser? Então. Quais são os defeitos possíveis do inato? Ausência. Ausência do quê? De neutrófilos, macrófagos ou de sistema complemento. Prof, por que eu nunca vi alguém com um desses problemas? Porque morre. Simples assim, isso aqui, ó, chega aos 4, 5 anos, morre de pneumonia. O cara não tem defesa. A pessoa nasce sem sistema imune. Qual que seria o certo? Cara, enfiar numa bolha, nascer e enfiar numa bolha. Como que dá para saber se a criança tem isso? Teste do pezinho. Já dá para perceber se há algum defeito ou não da produção de células. Por exemplo, crianças que nascem sem sistema complemento acabam morrendo de pneumonia logo ali nos primeiros meses de vida. Crianças que nascem sem macrófago já morrem ali de sepse nas primeiras semanas. Não tem defesa. Tá? Então não tem muita coisa do que fazer. Agora, o povo que nasce com defeitos no adaptativo, eles conseguem sobreviver. Obviamente, carregando problemas. Tá? Por exemplo, aqui no CT, a gente tinha uma aluna, ela não morreu, ela só transferiu de faculdade, por isso fazer a palavra tinha. Tinha uma aluna chamada Maria Fernanda. Menina inteligentíssima. Tá? Ela transferiu, ela estava acho que no 6º ou 7º semestre. Qual que era o defeito dela? Ela tinha uma imunodeficiência primária no sistema adaptativo, que fazia com que, por exemplo, todo ano ela tivesse cachumba. Que ódio. Prof, mas tem vacina para cachumba? Tem. A bichinha não pega a vacina. Ela toma a vacina, o corpo dela não produz anticorpos. Então todo ano ela tinha cachumba. Aí a cada ano também eu anuncio ela tinha difteria.
Você juntou difteria. Ela tinha lá a amígdala dela gigante, toda deformada. Tá? Sarampo, teve 3 vezes. Meu filho pegava a catapora todo mundo. Até ele Isso aí. ter a catapora bem. Lascador. Tem que ver isso aí, é normal. Depois a gente teve mais. Depois dessa. Mas é importante investigar. Ainda mais se já tinha uma idade avançada. Sistema adaptativo, quais são os defeitos? Os principais são esses daqui, ó. Defeito moral. Vamos citar eles. Tem nome estranho. A gama globulinemia. A gama globulinemia significa uma pessoa que não produz anticorpos. Não produz. A gama globulinemia, a pessoa simplesmente não produz anticorpos. E aí ocorre dela ter reinfecções frequentes, ok? Ela não é tão comum porque dificilmente essa pessoa sobrevive. O que, por exemplo, o caso da nossa aluna Maria Fernandinha, é uma outra condição chamada de hipogama globulinemia. A produção de anticorpos das pessoas é baixa. Ela até produz, mas a produção é baixa. Como consequência, ocorre uma reativação. Hipogama globulinemia, uma baixa produção de anticorpos. A gama globulinemia, a pessoa não produz anticorpos. Essa pessoa ela tem uma sepse rápida. Agora, na hipogama globulinemia, a pessoa ela tem complicações, mas dá para sobreviver, porque existem medicamentos. Tá? Aí, no caso, por exemplo, da Maria Fernanda, ela tinha cachumba todo ano, tinha difteria, era um negócio louco. E aí, a primeira coisa que os médicos perguntavam é: você não toma vacina não, menina? E ela tinha todas as vacinas completinhas. No caso, ela tinha hipo. Hipogama globulinemia. E temos também uma outra condição, ainda no sistema moral, chamada de hipergama globulinemia. Aí produz muito, professor. Sim, só que fica só na IgM. Hipergama globulinemia M. A pessoa só produz IgM. Fica nela. Entre todas é a mais tranquilinha, digamos assim. Tá? Porque a IgM é inespecífica, né? A tendência dela, o problema da hipergama globulinemia é o seguinte: se a pessoa tem muita IgM, produz muito complexo imunológico. Então, o problema é esse é o problema dela. E aí, se tem muito complexo imunológico, acaba sofrendo muitas sequelas. Tá? Tendência a doenças autoimunes. Bom, um detalhe, gente, ó, as imunodeficiências primárias, na maioria das vezes, são irreversíveis. Por que são irreversíveis? Porque são Genéticas. Então, tu já nasce com o negócio, não tem como reconfigurar você. Defeito de fábrica. Defeito de fábrica, exatamente. Mas, como a gente fala, a gente não vê muito, pelo menos assim, na sociedade, porque, infelizmente, dificilmente essas pessoas sobrevivem. Tá? Agora, vocês provavelmente vão se deparar, quem for trabalhar em UTI, em hospital, vai se deparar com isso com certa frequência. Okay? As secundárias são adquiridas, e aí elas podem ser, um detalhe, duas coisas: temporárias Ou crônicas. e até mesmo induzidas. Como assim temporário? Por exemplo, semana que vem começa os finais, certo? A maioria de vocês vai ficar imunodeficiente. Eu já tô, já. E ainda vou estar naqueles dias. Tá de boa ainda, pô. O doutor não ficando em imunologia tá ótimo. Ainda vou estar naqueles dias para completar. Tá imuno no soninho. É imunodeficiência. Gente, imunodeficiências temporárias são as imunodeficiências assim, que são associadas ao momento da sua vida. Estresse, desnutrição. A desnutrição também é uma deficiência. Tratamento, alguma coisa, alguma doença, ou como sequela de alguma situação. Okay? As induzidas estão associadas a tratamento. Por exemplo, transplantados. Transplantados são imunodeficientes.
Mas como? Porque é induzida a imunodeficiência dele, para ele não rejeitar o órgão. Pessoa que tem doença autoimune é imunodeficiente. Por quê? Porque para ele não destruir o próprio organismo dele. Tá? Então, as adquiridas, elas podem ser temporárias, momento ali, estresse, tudo, passou esse momento, o sistema imune volta ao normal. Induzidas, você controla, ou sequelas. Companhão? Por exemplo, HIV. Qual que é o nome completo do vírus HIV? Vírus da imunodeficiência humana. Certo? Humana adquirida, inclusive, a AIDS. Tá? Então, pode ser sequela. Câncer, se a pessoa tem linfoma. Gente, quem tem linfoma é imunodeprimido. Simplesmente quem tem linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, é imunodeficiente. Tá? Pessoas que fazem, por exemplo, quimioterapia vão ficar imunodeficientes. Então são várias situações ali. Mas o que eu quero que você entenda é que, enquanto a primária ela não tem cura, a secundária talvez tenha, ou até mesmo ela pode ser manipulável e induzida. Tá bom? Beleza. Grupos de 10, 11 pessoas. A secundária ela pode ser induzida. Eu não tenho de aqui. Bora lá? Rapidinho?